E a gente vai conversar sobre esse assunto hoje, doutor, que sempre traz números assustadores. A gente já fala hoje em 400 milhões de habitantes no mundo com diabetes. É muita gente, né, doutor? Muita gente, Camila. Existem pesquisas que fazem projeções de que, se nada for feito, atualmente, em 2025, nós venhamos a ter 650 milhões de pessoas com diabetes. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, atualmente, tem recentes dados de um estudo, que deve ser divulgado logo mais, um estudo chamado ELSA, e ele está apontando aí para um número ao redor de 16 milhões. De brasileiros com diabetes. Já diagnosticados, doutor? Não, é aí que é o grande problema. Problema de saúde pública, aliás, porque metade dessas pessoas não sabe ter a doença. E o diabetes é uma doença silenciosa, é aí que reside o grande problema. O diabetes dá complicações no corpo todo porque ele atinge vasos sanguíneos. Sejam vasos grandes, acarretando o risco de derrame, de infarto do coração, amputações de membros, ou sejam vasinhos pequenininhos, tão fininhos, vasos sanguíneos que nós chamamos de capilares, porque são da finura de um fio de cabelo. E as complicações inerentes a esses vasinhos são a retinopatia. Diabetes, por exemplo, ela representa aí 2% das causas de cegueira. Irreversível. Não tem como reverter. Outro problema ligado a esses vasos sanguíneos pequenininhos, que é uma outra complicação crônica do diabetes, é o problema renal. Para se ter uma ideia, o diabetes é a principal causa de falência renal total, que são aquelas pessoas que vão ter que ir para hemodiálise ou transplante de rins. O diabetes é a principal causa que leva as pessoas a essa condição, infelizmente, que compromete tanto a saúde. Que é a chamada doença renal crônica terminal, que causa inúmeros problemas na vida da pessoa, várias limitações, e é uma causa importante de mortalidade também, né? Sem falar na outra complicação, a terceira, que está associada aos vasinhos pequenininhos, que são as neuropatias do diabetes. Aqui no Brasil nós não temos dados específicos, mas nos Estados Unidos, a neuropatia periférica do diabetes, que está associada a problemas de extremidades, as mãos, os pés, as pernas, é responsável por 60 mil amputações, predominantemente em membros inferiores, dedos dos pés, pés e pernas, por ano. 60 mil amputações anuais nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma doença perigosa porque ela é silenciosa e está havendo uma epidemia, verdadeira pandemia, na verdade, porque é para o mundo inteiro isso daí. Principalmente com o advento da obesidade. À medida que nós, seres humanos, né, nesses ambientes urbanos, vamos ficando mais pesados, vamos ganhando sobrepeso e até obesidade, o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente deles, dos tipos de diabetes, tende a aumentar. E é por saber de tudo isso que cada vez mais os especialistas estão investindo em descobrir novos tratamentos, mas em conscientizar as pessoas de que elas têm que fazer a parte delas, porque as complicações são inúmeras. E aí, doutora, a gente começa a esbarrar nesse processo um pouco em falta de informação. Quando a gente pergunta para uma pessoa assim, o que é o diabetes? Ela fala, é quando o meu corpo não consegue mais processar o açúcar. Exato. Talvez seja essa uma resposta. Mas qual que é a definição mesmo do diabetes? O diabetes, na verdade, sob o ponto de vista prático, ele se caracteriza pelo excesso de açúcar no sangue. Nós chamamos isso de hiperglicemia. Toda vez que, para se fazer diagnóstico, eu vou dizer primeiro, toda vez que com pelo menos 8 horas sem comer nada, ou seja, após a pessoa ficar 8 horas em jejum, os níveis de glicose sanguínea estiverem iguais ou maiores a 126 miligramas por decilitro, isso é um indício de diabetes. Claro que a gente repete o exame para não ter erro, né? Porque o laboratório eventualmente pode errar. Mas após confirmado, se for isso mesmo, essa pessoa é dita que tem diabetes, tá certo? Existe uma outra forma de diagnóstico de diabetes, que é através de um teste, chamado teste de tolerância oral à glicose, que a pessoa toma um líquido doce, 2 horas após tomar esse líquido doce, que nós chamamos de sobrecarga de glicose, se a glicemia tiver maior ou igual a 200, o indivíduo também tem diabetes. E mais recentemente, a Sociedade Americana de Diabetes instituiu
uma terceira forma de diagnóstico, que é a chamada hemoglobina glicada. É uma dosagem de sangue comum, com 2 horas de jejum, você já pode fazer essa dosagem, representa a média de 3 meses de glicemia, né? A memória do controle glicêmico dos últimos 3 meses, na verdade. Esse número é dado em porcentagem. Só para ter uma ideia, o normal é abaixo de 5,7%. As pessoas que têm 6,5%, 6,5% ou mais, são caracterizadas como diabéticas, né? Eles têm diabetes. Doutor, o senhor falava há pouco que o exame de uma pessoa que dá mais de 125, por exemplo, quando ela faz a glicemia de jejum, já é um sinal de que ela pode ter um diabetes. Mas quando a gente vai fazer o exame, a gente vê lá que o resultado esperado é até 100. Quem está entre esses 100 e 125, que tipo de resultado? O que esse número mostra? Esse número mostra que essa pessoa tem tendência a desenvolver o diabetes. Se você pegar mesmo os guidelines, né, que são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, eles chamam de risco aumentado para diabetes mellito. Popularmente é o famoso pré-diabetes. É isso que eu falei, é o pré-diabetes que a gente fala. A pessoa que não é nem normal e nem tem o diagnóstico de diabetes. Ela está naquela faixa cinzenta. E é importante caracterizar quem tem pré-diabetes, Camila, aproveitando que você fez essa pergunta, por 2 razões. Primeira delas, o pré-diabetes é uma condição reversível, é uma condição curável. 126 ou mais na glicemia de jejum, como você comentou no início, caracteriza o diagnóstico de diabetes mellito. Aí já é o diagnóstico da doença. Incurável e irreversível. Há controle, mas até o momento, infelizmente, apesar de todas as pesquisas que vêm sendo feitas na área, ainda não há cura, né? E o segundo motivo pelo qual é importante identificar quem tem pré-diabetes, por que é importante? O diabetes, como eu já comentei em alguns momentos, causa uma série de complicações, várias delas. Uma complicação fatal, muitas vezes, para quem tem diabetes é infarto. Outra complicação são as doenças cerebrovasculares, os acidentes vasculares encefálicos ou populares derrames. Esses 2 problemas, especificamente, quem tem pré-diabetes já tem um risco dobrado de apresentar. Do que uma pessoa que está em níveis normais. Do que uma pessoa em níveis normais. Vou resumir para todo mundo entender direito aqui, inclusive vocês aí de casa. Das complicações do diabetes, infarto, derrame, amputações e as complicações dos vasos pequenos, que a gente chama, microangiopáticas, retinopatia, que leva à cegueira, doença renal crônica, problema popular, insuficiência renal, e a gente tem também a neuropatia do diabetes. Isso todo diabético não controlado pode ter. Agora, quem tem pré-diabetes não vai ter as microcomplicações com mais facilidade, mas já tem risco dobrado, como eu disse, para ter infarto e AVC. Em outras palavras, não dá para a gente ficar brincando com um paciente que tem pré-diabetes. A gente já tem que começar a cuidar dessas taxas de glicose. E como quem tem risco maior para ter derrame ou para ter infarto, tem outras manifestações, não é só diabetes, geralmente é uma pessoa que fuma ou é uma pessoa que está acima do peso, no caso dos diabéticos, dos pré-diabéticos, que podem ser tipo 2, pessoas que têm colesterol elevado, triglicérides elevado, gordura no fígado, pressão alta. Isso tudo também aumenta o risco de um infarto do coração ou de um derrame. Ou seja, nós temos que cuidar dessa pessoa como um todo. Não é só tratar a glicemia. Essa pessoa precisa ter um tratamento da pressão, do colesterol, parar de fumar. Em outras palavras, nós precisamos reduzir esses fatores de risco para as doenças cardiovasculares nesses indivíduos. E é isso que vai conseguir evitar que essa pessoa tenha o diabetes. Se ela fizer essa mudança de estilo de vida. Ela não vai usar medicamento ainda, por exemplo. Olha, esse é um tema ainda controverso na literatura, mas segundo os americanos e segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, e eu vou incluir aqui a minha conduta pessoal, os melhores resultados para reverter o pré-diabetes e proteger esse indivíduo que tem pré-diabetes, dele se converter, dele evoluir para o diabetes, o ideal seria o uso de um medicamento
cujo nome é metformina, que é para ajudar... e que, na nossa opinião, deve ser introduzido junto com a dieta e exercício e perda de peso, já na fase de pré-diabetes. Os resultados são muito melhores. Então, não é uma condição que dá para olhar assim, tá tudo bem, tá um pouquinho elevado, mas ainda não é diabetes. Não é assim, tem que tratar, então, já de uma forma mais orientada. E já tem que ser aquela hora do choque, que tem que dar, olha, exatamente, é agora que tem que mudar, senão as complicações podem ser maiores. E não só mudar a glicemia, como eu falei, mas mudar os outros fatores de risco. Porque a chance dessa pessoa ter um infarto já é 2 vezes maior do que, como você bem falou, do indivíduo normal. E mesmo que ele consiga reverter nesse momento, ele vai ser sempre aquela pessoa que ao longo da vida vai ter que ter uma vigilância maior, que de repente quando chegar na terceira idade, em que a incidência pode aumentar, ele vai ser um paciente também com um risco ainda elevado? Ótima pergunta, Camila. E por quê? Porque não importa se a pessoa tem o diabetes ou se ela tem o pré-diabetes, a tendência sempre vai existir, no caso de quem tem pré-diabetes. A tendência de ficar com diabetes manifesto. É uma doença, uma condição, no caso do pré-diabetes, não é uma doença, mas é uma condição crônica. Se a pessoa engordar, começar a comer errado, né? E essa pessoa fatalmente vai ter diabetes tipo 2. Eu vou dar um dado aqui que é importante para que todo mundo entenda o porquê que o pré-diabetes tem que ser tratado a vida inteira. Não basta querer ter pré-diabetes. Infelizmente, a pessoa tem que ter uma predisposição para isso. E tem um estudo feito por um americano chamado Ralph DeFronzo, que é o papa nessa área de diabetes e pré-diabetes. E esse estudo desse pesquisador mostra o quê? Que quando a gente vê um paciente que tem pré-diabetes, ele já tem menos de 40% de produção de insulina. Ou seja, para a pessoa ter diabetes, ela tem que ter menos insulina até do que isso. E o nosso corpo, ele consegue ainda manter as taxas de glicose normais quando a gente tem 50% da produção de insulina. Quer dizer, a pessoa pode ter metade da produção de insulina do que quando ela nasceu e ela ainda vai ter taxas de glicose normais. Quando tem pré-diabetes, é porque a vaca já está indo para o brejo. E aí, quando o diagnóstico aparece, provavelmente ela já está mais do que além desse limite que o corpo consegue manter o equilíbrio. Sem dúvida. A dificuldade é maior para normalizar a glicose nesse caso.